Se você trabalha com máquinas ou equipamentos automáticos, elétricos, pneumáticos, seja numa indústria, num comércio ou em algum tipo de oficina, a NR12 é uma norma importantíssima para você, porque ela fala sobre segurança no trabalho com máquinas e equipamentos. E a NR12 exige também um treinamento. Antes de utilizar qualquer tipo de máquina, ferramenta ou equipamento, é necessário, extremamente importante, que você realize um treinamento pela sua empresa. Nesse vídeo eu vou seguir uma linha de vídeos que eu tenho postado aqui no canal sobre um resumo de treinamento da NR12. Então, se você assistir esse vídeo até o final, você vai ter uma noção do conteúdo mínimo que um treinamento de NR12 deve prover para uma pessoa que vai trabalhar com uma máquina ou equipamento automático, elétrico, pneumático e aí por diante. Seja muito bem-vindo ao Pense Prevenção. E assim, eu já vou partir para o conteúdo aqui do treinamento, para a apresentação que eu preparei, só que é importantíssimo falar que esse vídeo não substitui em hipótese alguma um treinamento exigido aí pela norma. A ideia aqui é apresentar um resumo, eu vou fazer um vídeo rápido. A NR12 ela não determina qual é a carga horária desse treinamento, mas a NR12 fala que o treinamento tem que ser teórico e prático, então daí já dá para você ter uma noção que só um vídeo no YouTube aqui não vai substituir um treinamento. Eu tenho certeza que ele vai agregar muito, então assista até o final e bora para a apresentação. Bom, a NR12 é uma norma muito extensa, ela tem mais de 150 páginas. A ideia do vídeo aqui é eu focar mais em treinamento, eu não vou focar em destrinchar a norma, mas eu apresento aqui para você os 18 tópicos que a NR12 traz, cada um falando sobre um tema em específico. Se você vai trabalhar com a instalação, implementação ali de alguma máquina, é importante que você conheça mais a fundo esses tópicos. Eu vou deixar o link para acesso à NR12 atualizada do site do Ministério do Trabalho na descrição do vídeo. Aqui a gente vai focar no tópico 12.16, que é o tópico que fala sobre capacitação. E além do sumário, a NR12 tem também vários anexos. Tem 12 anexos, cada um falando sobre um tema em específico. E até dentro desses anexos, a gente pode ver que tem anexo que fala sobre equipamentos em específico, né? Anexo 6 ali falando sobre máquinas para panificação e confeitaria, anexo 7 falando sobre máquinas para açougue, mercearia, bares e aí por diante. E alguns anexos ali até já falando sobre indústria, né? Indústria de plástico, anexo 9 falando sobre injetora de materiais plásticos, anexo 10 sobre máquinas para fabricação de calçados e afins. Aqui no vídeo eu vou focar no anexo 2, que é o anexo que traz o conteúdo programático para capacitação. Né? Fala ali também do treinamento teórico, traz o conteúdo mínimo que deve existir num treinamento de NR12. E como existem vários tipos de máquinas e equipamentos, máquinas para indústria da metalurgia, de usinagem, máquinas para indústria de plástico, indústria têxtil, equipamentos automotores também, muitas vezes são contemplados também na NR12, né? Empilhadeiras, ponte rolante, aí por diante. Aqui eu vou focar no equipamento mais básico. O foco desse treinamento aqui vai ser falar sobre segurança no trabalho com equipamentos elétricos manuais. Que tipo de equipamentos são esses, né? Aqui eu vou falar sobre furadeira, talhadeira, motosserra, serra mármore, policorte e aí por diante. Nesse vídeo eu vou focar nesses equipamentos. Se não é o seu caso, ainda assim esse vídeo pode agregar algum tipo de conhecimento, porque aqui eu vou trazer o conteúdo programático mínimo da norma destrinchado, voltado para esses equipamentos. Se você, de repente, quer também ver um vídeo com conteúdo programático voltado para alguma máquina, algum equipamento do seu ramo de atuação, escreve nos comentários aí, quem sabe, né, se tiver vários comentários falando sobre um tipo de equipamento em específico, pode ser que eu grave aí um outro vídeo também da NR12. Então vamos partir aqui para a apresentação. Bom, o primeiro ponto que eu vou apresentar aqui, tá no conteúdo programático, é a descrição e identificação dos riscos associados com as máquinas e equipamentos. No caso aqui a gente vai falar das ferramentas elétricas manuais. E um tipo de risco muito presente são os riscos mecânicos. Eu apresento aqui 3 tipos de risco mecânico que a gente pode se deparar com esse tipo de equipamento. Então tem ali o contato direto com partes móveis, como lâminas, discos, brocas, podendo causar cortes, amputações ou perfurações. É um risco ali muito grave, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tem também, pensando em mecânicos, né? Riscos mecânicos, projeção de partículas,
Fragmentos de materiais, cavacos, discos quebrados podem atingir o operador ou pessoas próximas, é um outro risco que a gente tem que ficar de olho. E risco de perda de controle, devido à vibração, torque ou mau uso, ou o equipamento pode escapar das mãos do operador, causando ferimentos. Pensando em riscos ergonômicos, a gente também tem 3 ali mapeados. Tem o movimento repetitivo, podem causar lesões musculoesqueléticas, tem postura inadequada, podem gerar dores ou distúrbios musculares, e peso excessivo ou vibração prolongada, podem levar à fadiga ou a lesões nas mãos e braços. Agora a gente fala sobre riscos elétricos. Então tem o risco do choque elétrico, devido a falhas no isolamento, cabos danificados ou uso em ambientes úmidos e falta de aterramento, aumenta o risco de acidentes elétricos. Ainda falando sobre os riscos associados, a gente tem o risco de ruído e vibração. Ruído excessivo pode causar perda auditiva temporária ou permanente. Essas ferramentas elas fazem muito ruído, né? E a vibração prolongada pode levar a condições como síndrome de vibração mão e braço. É uma síndrome ali que a gente tem que ficar muito ligado para quem trabalha com esse tipo de ferramenta. De talhadeira, de serra elétrica, furadeira e aí por diante. Pensando em risco térmico, ele também está presente devido ao aquecimento de partes do equipamento. Então, de repente, o operador ele pode ter um contato acidental com superfícies quentes e aí pode acabar causando uma queimadura. E outros riscos associados, pode ter também emissão de faísca, e com a emissão de faísca pode causar um incêndio ou uma explosão em ambientes inflamáveis. A gente tem que estar muito ligado nisso, né? Tem que ter ali uma permissão de trabalho, né? Caso o operador ele vá atuar com esse tipo de ferramenta em uma atmosfera perigosa que possa ter presença de gases inflamáveis. No vídeo até de espaço confinado a gente falou sobre isso, tá? Você pode consultar lá no vídeo de NR33. E falta de atenção, uso inadequado, aumenta o risco de acidentes. A gente traz ali também como outros riscos. Falando agora sobre as proteções específicas contra esses riscos levantados, a gente tem aqui algumas proteções. Pensando em proteções físicas, tem as carenagens de proteção, que são aquelas carenagens que cobrem as partes móveis, como lâminas, discos e brocas dessas ferramentas elétricas manuais. E isso para evitar o contato acidental. A carenagem tem que ficar ali no lugar dela, depois a gente vai falar sobre essa proteção um pouco mais. Tem os limitadores de profundidade para ferramentas de corte, como serras circulares portáteis, controlando a área de atuação. Então, o limitador de profundidade também é uma outra proteção super importante. E tem as travas de segurança, que impedem o acionamento acidental do equipamento. Tudo isso falando em proteções físicas. Temos outros tipos de proteção também, né? Tem os dispositivos de segurança, então tem a chave de duplação ou gatilho de segurança, que impede que o equipamento seja ligado sem um controle consciente. E tem o sistema de desligamento automático, quando o equipamento é solto pelo operador. O equipamento ele tem que desligar automaticamente. Soltou, desligou. Outro tipo de proteção que a gente pode entender como uma proteção específica, né, desses equipamentos contra esses riscos. Existem os procedimentos operacionais, tem que ter procedimento operacional, e aí tem um pouquinho dele aqui listado, né, dos procedimentos. Inspeção de pré-uso, é sempre importante verificar o estado do equipamento, né, dos cabos, das carenagens, dos discos, né, broca e aí por diante, antes de utilizá-lo. É importante a substituição de componentes desgastados. Se você fez o checklist e viu que tem uma broca que está danificada, essa broca tem que ser substituída para evitar uma falha durante o uso, quebra, acidente e aí por diante. E é importante também, como procedimento operacional, o uso correto do equipamento. Para evitar sobrecarga, é importante a utilização para fins corretos, né? A gente não pode ali utilizar para fins inadequados ou operação em condições inseguras. Ali como exemplo, superfícies molhadas sem isolamento adequado. O uso correto do equipamento é super importante. Ainda falando sobre proteções específicas, temos aqui medidas de proteção ergonômica. Então, ferramentas ergonômicas, é importante, né, a escolha de equipamentos com design que reduza esforço e facilite o manuseio. Né, a escolha do equipamento tem que prezar ali por essa questão ergonômica. Redução de peso, optar por modelos mais leves sempre que possível. A gente sabe que tem muitas ferramentas que são pesadas mesmo por natureza.
mas sempre que possível é importante a gente optar por uma ferramenta um pouquinho mais leve. E pensando em ergonomia também, intervalos regulares são super importantes para evitar fadiga e lesões causadas por uso contínuo do equipamento, da ferramenta. Proteção contra riscos elétricos. Sempre verificar se o cabo está em bom estado, verificar periodicamente o isolamento e evitar cabos expostos. É importante o uso de plugs e tomadas aterradas. E é proibido o uso em ambientes molhados sem proteção adicional. Então, se você vai usar uma ferramenta elétrica manual em um ambiente úmido, molhado, tem que ter disjuntor diferencial, né? Tem que ter o DR ali para a ligação dessa ferramenta. Pensando em prevenção de incêndios e explosões, operação longe de materiais inflamáveis, então tem que ser usado ali longe de materiais inflamáveis, evitar o uso de equipamentos que gerem faíscas em área de risco, inspeção do ambiente de trabalho, assegurar que não há vapores inflamáveis antes do uso. Tá? Se tiver alguma suspeita de vapor inflamável, o operador não pode utilizar a ferramenta e tem que chamar o supervisor ou chamar alguém da segurança do trabalho para analisar, para chegar ali com o detector de gases e analisar. E pensando em proteção específica também contra os riscos, eu não poderia deixar de falar sobre os EPIs, os equipamentos de proteção individual, super importantes também para ferramentas elétricas manuais. Então tem o óculos de proteção, evita que partículas projetadas atinjam os olhos, tem até uma imagem ali bem impactante, né, de um disco de serra quebrado, né, ali é uma imagem criada, né, não é de um acidente real, mas tem vários relatos ali de acidentes, ou quase acidentes, que o óculos de segurança salvou a visão ali do trabalhador. Tá? Luvas de segurança protegem as mãos de cortes e abrasões, mas devem ser compatíveis com o equipamento para evitar enrolamento. Enrolamento é um acidente, né? Então a ideia é que seja uma luva de raspa, uma luva de vaqueta, como a luva que você está observando ali na imagem, é uma luva própria para utilização com esse tipo de ferramenta. Protetores auriculares protegem contra ruídos excessivos, máscaras respiratórias em operações que geram poeira ou partículas finas, também super importantes, e botas de segurança, oferecem estabilidade e proteção contra objetos cortantes e perfuração. Então, aqui são alguns exemplos de proteções específicas contra os riscos envolvendo ali trabalho com ferramentas elétricas manuais. Bom, você já viu os principais riscos dos equipamentos elétricos manuais e conheceu também algumas proteções muito importantes. Esse é o momento do vídeo que eu não posso deixar de pedir para você curtir esse vídeo, se esse vídeo está agregando, e caso você não seja inscrito no canal também, não deixa de se inscrever, porque aqui a gente tem um conteúdo muito rico relacionado à segurança do trabalho, prevenção de acidentes, primeiros socorros e aí por diante. Vamos concluir aqui a apresentação. Agora a gente fala sobre o funcionamento de proteções básicas em ferramentas elétricas manuais. Primeiro vamos falar das carenagens protetoras. Então, carenagens são estruturas fixas ou ajustáveis que cobrem partes móveis perigosas da ferramenta, como lâminas, discos, brocas, para impedir o contato acidental do operador com essas áreas. Devem ser instaladas corretamente, deve estar sempre em boas condições, a carenagem não pode ser removida ou danificada. Por que é importante a carenagem, né? Para proteger contra cortes, perfurações, amputações, além de evitar a projeção de partículas durante o uso. Depois tem também o gatilho de segurança, é um dispositivo que exige uma ação intencional para acionar a ferramenta, como pressionar simultaneamente dois botões ou segurar um gatilho. Deve ser mantido em bom estado, utilizado sempre que a ferramenta for operada. Por que é importante o gatilho de segurança? Porque ele evita acionamentos acidentais, reduzindo o risco de ferimento e garantindo o controle da ferramenta. Aí depois a gente fala sobre sistema de desligamento automático, que é quando o operador solta a ferramenta, o motor é automaticamente desligado, interrompendo o funcionamento de partes móveis. É essencial em ferramentas de uso contínuo, como lixadeiras ou serras circulares portáteis. Por que é importante o sistema de desligamento automático? Porque ele reduz o risco de acidentes caso o operador perca o controle da ferramenta. Ainda falando sobre o funcionamento das proteções, tem o limitador de profundidade, que é um dispositivo que restringe a profundidade de corte ou de perfuração, garantindo que a ferramenta atue somente na área desejada. É ajustado antes da operação para atender às especificações do trabalho, então a ideia é que seja ajustado ali antes do corte, né? Por que é importante usar?
porque ele evita danos à peça de trabalho e protege o operador de movimentos excessivos ou inesperados da ferramenta. Agora a gente fala do isolamento duplo, né, que é um sistema em que todas as partes metálicas da ferramenta são isoladas eletricamente, né, isolamento mesmo da ferramenta, eliminando a necessidade de aterramento externo. Ferramentas com isolamento duplo devem ser utilizadas em locais secos e livres de umidade. Por que é importante o isolamento duplo? Porque ele previne choques elétricos em casos de falha no sistema elétrico. E aí tem um dispositivo de controle de velocidade que permite que o operador ajuste a velocidade da ferramenta de acordo com o material e com a tarefa, né, utilizado para evitar superaquecimento ou falhas do equipamento. Por que é importante usar? Porque ele ajuda a prevenir acidentes, reduzindo o risco de perda de controle ou desgaste excessivo da ferramenta. Estamos na reta final aqui do nosso resumo de treinamento e agora um cuidado básico que a gente tem que tomar com as proteções dessas ferramentas, né? A gente nunca deve remover ou desabilitar qualquer tipo de proteção da ferramenta para utilizá-la. O equipamento sempre tem que estar com a proteção, com o dispositivo de proteção habilitado. E sempre que a gente observar qualquer anormalidade na ferramenta ou em algum dispositivo de proteção, a ideia é parar a atividade imediatamente e comunicar ao seu supervisor ou comunicar alguém da segurança do trabalho para que as providências sejam tomadas ali e a ferramenta seja corrigida, né? E esse defeito ali na ferramenta seja corrigido. Falando agora sobre princípios de segurança na utilização, tem 8 tópicos aqui que eu vou abordar. Alguns pontos, né? Eu estou trazendo princípios de segurança na utilização porque está no conteúdo programático lá no anexo 2 da NR12. Alguns pontos eu já até mencionei na parte de medidas de proteção e de identificação de riscos, mas aqui eu vou destrinchar um pouquinho melhor. Então, começando por conhecimento e capacitação. Treinamento obrigatório, a NR12 exige, né? Todos os operadores devem receber treinamento adequado para manusear máquinas e equipamentos de forma segura. Tem que ter conhecimento da norma, é importante que os trabalhadores estejam familiarizados com a NR12 e até com o manual do próprio equipamento, né? E atualização constante. Periodicamente é essencial realizar reciclagens e treinamentos sobre novos riscos e procedimentos encontrados ali na operação. Ainda falando sobre princípios de segurança na utilização, inspeção e manutenção. Manutenção preventiva é super válido, né? É importante realizar manutenções regulares para garantir que os equipamentos estejam em boas condições de funcionamento. Além da manutenção preventiva, inspeções diárias antes do uso, verificar o estado físico do equipamento, né, observar ali se há algum sinal de desgaste ou de falha, identificação de defeitos, relatar imediatamente qualquer problema ou irregularidade. Terceiro ponto, a gente falou ali da utilização dos equipamentos de proteção, e a gente fala tanto do EPI aqui, né, como pensando em uma proteção individual, como proteções coletivas. É importante a gente estar atento ali às carenagens, às proteções do próprio equipamento, isolamento e aí por diante. Outro ponto, ergonomia e postura, postura correta. O trabalhador ele tem que ser orientado sobre como operar essa ferramenta, essa máquina, esse equipamento, pensando em uma forma ergonômica para evitar lesões e ajustes adequados ali, né, na operação. Tá? Comunicação e sinalização. Sinalização tem que ser clara, né? Sempre que a ferramenta estiver sendo utilizada ali, é importante que exista uma sinalização para evitar um acidente com terceiros e comunicação eficaz, né? Promover canais de comunicação para reportar perigos ou incidentes. Respeito aos procedimentos é básico, né? Tem que observar ali o manual do fabricante, respeitar o que é prescrito ali pelo fabricante como instrução, como orientação de utilização e de procedimentos de emergência. Cultura de segurança é super básico, né, para empresas, compromisso da liderança com a segurança na utilização desses equipamentos e participação dos trabalhadores também. Então, liderança e equipe tem que estar ali trabalhando unido, pensando em uma melhor cultura de segurança da empresa. E monitoramento e melhoria contínua. Auditorias regulares, é importante, né, inspecionar os locais de trabalho para identificar oportunidades de melhoria e investigação de incidentes. Sempre que acontecer algum incidente ou acidente, a gente sempre trabalha para que não aconteça, mas é importante que ele seja investigado,
né, para que seja analisado ali as causas do acidente ou quase acidentes para evitar recorrência. E o último tópico aqui do nosso conteúdo programático a gente vai falar sobre métodos de trabalho seguro. Pensando em métodos de trabalho seguro, a gente sempre tem que prezar pelo planejamento e organização da atividade, então avaliação do local de trabalho, sempre verificar se o ambiente está limpo, iluminado e livre de materiais inflamáveis ou obstáculos que possam interferir na operação. Escolha de ferramenta correta, utilize sempre a ferramenta adequada para a tarefa, considerando sua potência, tamanho e tipo. E verificação pré-uso. Inspecione visualmente o estado da ferramenta, incluindo cabos, plugs, partes móveis, carenagens e disco. A gente fala um pouquinho agora sobre procedimentos de operação. Então, inspeção antes do uso. Acabamos de falar, vamos abordar um pouquinho também. Certifique-se de que a ferramenta está em boas condições. Teste dispositivos de segurança, como gatilhos, travas e chaves de desligamento automático. E verifique se há peças soltas ou desgastadas. Posicionamento correto do operador, mantenha os pés firmes no chão, garantindo estabilidade, segure a ferramenta com ambas as mãos se necessário para maior controle e um uso controlado. Nunca ligue a ferramenta antes de posicioná-la corretamente, utilize dispositivos de controle de velocidade, se disponíveis, para adequar a ferramenta à tarefa, evite empregar força excessiva que pode causar perda de controle e evite distrações. Concentre-se no trabalho e mantenha a área ao redor livre de pessoas não envolvidas na tarefa. Ainda falando sobre método de trabalho seguro, temos medidas específicas de segurança, manuseio de cabos elétricos, a gente nunca pode puxar o cabo para desconectar a ferramenta, mantenha os cabos longe de partes móveis e superfícies quentes, use ferramentas com isolante duplo ou plugs aterrados. Proteção contra projeções e faíscas. É sempre importante utilizar as carenagens ou os protetores adequados de fábrica ali. Oriente a ferramenta de forma que partículas projetadas não atinjam o operador ou outras pessoas. Então a gente sempre deixar a ferramenta posicionada de uma forma que as partículas não acabem sendo projetadas em cima do próprio operador ou de outras pessoas. E pausas regulares. Faça intervalos durante trabalhos prolongados para evitar fadigas ou lesões por repetição. Pós-operação, desligamento da ferramenta. Após o uso, desligue a ferramenta e desconecte-a de fonte de energia. Aguarde a parada total de partes móveis antes de manuseá-la ou colocá-la de lado. Armazenamento adequado. Guarde a ferramenta em local seco, seguro e protegido de impactos ou umidade. Enrole os cabos de forma adequada para evitar danos. E manutenção preventiva. A ferramenta sempre tem que ser limpa após o uso para evitar acúmulo de resíduos. É importante realizar revisões periódicas conforme orientações do fabricante. E, gente, capacitação e treinamento. É importante ali que a pessoa que vai operar essa ferramenta, ela tenha habilidade técnica, né? Certifique-se de que o operador recebeu o treinamento adequado sobre o uso seguro da ferramenta. Como eu comentei no início do vídeo, não é só treinamento teórico e esse vídeo que você assistiu aqui não substitui um treinamento mesmo da NR12, a parte teórica até pode ser EAD, mas a prática não tem como ser EAD, então o treinamento ele é teórico e prático, é importante que o trabalhador receba um treinamento prático também para a utilização dessa ferramenta. Conhecimento das normas, todos os trabalhadores devem estar familiarizados com as exigências da NR12 e os manuais do fabricante. Assim a gente conclui essa parte de método de trabalho seguro. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, não deixa de inscrever nos comentários. Aqui no Pense Prevenção a gente sempre responde todos os comentários no YouTube. Se você quiser que eu fale no futuro sobre algum equipamento em específico, de algum tipo de indústria em específico, escreve nos comentários também. Dependendo do número de comentários que tiver, da demanda que tiver, eu faço um outro vídeo sobre NR12. Espero que esse vídeo tenha agregado conhecimento para você. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até uma próxima. Valeu!